Iniciando mais uma sequência de aulas do módulo de Matemática 5, Geometria Analítica. Nesse tópico, estudaremos algumas noções básicas, como distância entre dois pontos, ponto médio no segmento, coordenadas do baricentro, retas, equações e formas das equações, ângulo entre duas retas e, para finalizar, noções sobre circunferência. O que é a geometria analítica? A geometria analítica é a parte da matemática que, através de processos particulares, estabelece relações entre duas partes da matemática, que é a álgebra e a geometria. Quando a gente usa a geometria analítica, a gente pega uma reta, uma circunferência ou outras figuras que podem ter propriedades que a gente vai estudá-las por métodos algébricos. Como assim? Através de equações. Os estudos iniciais de geometria analítica se deram no século XVII e deve-se principalmente ao filósofo francês René Descartes. Daí a ideia, esse filósofo francês, também matemático, daí que surge o nome plano cartesiano, devido ao seu apelido, que era chamado de Cartésio. O Descartes foi o inventor das chamadas coordenadas cartesianas, que permitem a representação numérica de propriedades geométricas. Então, a grande sacada do Descartes, do René Descartes, apesar de ser escrito Descartes, lê Descartes, né? Então, a grande sacada do Descartes foi o quê? Ele pegou e imaginou o seguinte: a partir de um certo ponto, tudo está a uma certa distância do que ele chamou de origem dos eixos cartesianos. Então, dessa maneira, juntar essas retas, né, juntar duas retas para formar o que assim conhecemos hoje como plano cartesiano, foi a grande sacada dele, construir um referencial, né, porque obviamente quando você desenha um retângulo, ele já está num certo plano, você não vai desenhar no vazio. Então, você desenha um retângulo no plano, seja o plano da folha, o plano do quadro. O René Descartes simplesmente colocou um sistema com origem em um determinado ponto e aí passou a referenciar todos os demais pontos que produziam aquela figura a distâncias conhecidas ou calculáveis daquele ponto chamado origem. Então, no seu livro Discurso sobre o Método, escrito em 1687, aparece a frase célebre: penso, logo existo. Bem, vamos ao que interessa. Já que o René Descartes é o criador do plano cartesiano, é claro que o plano cartesiano, dentro da geometria analítica, é uma das maneiras de representar. Existem outras formas, ou seja, existem outros tipos das chamadas coordenadas. As chamadas coordenadas cartesianas são aquelas que podem ser estabelecidas no plano cartesiano, que é simplesmente o eixo Y na vertical e o eixo X na horizontal, que são as duas retas reais, ou pode ser também inteira, assim, dependendo do sistema que a gente está adotando. Mas uma coisa interessante é que essas retas se encontram num ponto que a gente chama aqui de origem do plano. Por exemplo, assim a gente pode dizer que o ponto P de coordenadas AB. Veja bem, as coordenadas são o que a gente chama de pares ordenados, onde o primeiro cara da coordenada, o primeiro elemento, que é o A, ele pertence ao eixo X e o B pertence ao eixo Y. Então, todo ponto é referenciado por uma coordenada que tem o chamado ponto A, aqui no X é chamado de abscissa e no Y é chamado de ordenada. O conjunto, os dois juntos formam o que a gente chama de coordenada. Tá? Então, como modo simples de representar os números em uma reta, tudo bem? Pode-se entender a ideia para o plano, isto considere as retas perpendiculares que se interceptam no ponto O, como está na figura aqui. Ó. Algumas características importantes do plano cartesiano a serem observadas. Primeiro, dizemos que A é a abscissa do ponto e B é a ordenada. Outra coisa, o eixo OX também é denominado eixo das abscissas, porque onde estão todos os X. E o eixo OY, obviamente, eixo das ordenadas, como foi mencionado. O ponto O é a chamada origem do sistema de coordenadas. Aqui a gente apresentou apenas com o zero, porque eu poderia colocar 0, 0, mas a gente coloca só 0. Mas o ponto, todo ponto é representado por um par, uma abscissa e uma ordenada. Então, no caso aqui, o ponto O, que é esse pontinho bem aqui, não é o 0, simplesmente é o ponto O,
está representado, ele tem coordenada 0, 0. Algumas características a mais do plano cartesiano a serem observadas. Os sinais algébricos de A e B definem regiões dos quadrantes. No primeiro quadrante, vamos fazer aqui uma mudança de tela, só para representar essas propriedades aqui importantes, daqui a pouco eu exponho novamente. Veja bem, quando a gente estabelece, vou desenhar aqui a região do plano, vou desenhar aqui a reta representando o eixo Y, e a abscissa representa o eixo X, e aqui o ponto O, que é a origem. Lembre-se, a origem foi falada antes. Nessa região do Y, do ponto O para cima, eu tenho que o Y é todo positivo. E do ponto O para a direita, o X é todo positivo. Então, podemos dizer aqui que qualquer ponto que eu estabeleça nessa região aqui, qualquer ponto estabelecido nessa região, ele terá a seguinte coordenada. O X é positivo e o Y é positivo. Lembrando, esse primeiro cara bem aqui é o X e esse outro aqui é o Y. Da mesma maneira, nessa região aqui, o X, veja, é antes do zero, o X é negativo e o Y é positivo. Veja bem, a parte de cima da reta do eixo do X é sempre positivo para o Y. Nessa região aqui, o X é negativo e o Y é negativo. E nessa região eu tenho que o X é positivo e o Y é negativo. Podemos até afirmar o seguinte, existe uma nomenclatura para essas regiões. Essa primeira região aqui é chamado primeiro quadrante. Essa segunda região aqui é segundo quadrante, aqui terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Lembrando que os quadrantes são lidos no sentido anti-horário. Os quadrantes são lidos no sentido anti-horário, tá certo, gente? Maravilha, né? Podemos dizer outra consideração interessante aqui, é que os quadrantes 1 e 3 têm o mesmo sinal para x e y. Os quadrantes 2 e 4, x e y, têm sinais contrários. Essa é uma outra observação que pode ser vista a partir da análise do plano cartesiano. Bom, mudando a tela novamente. Então, uma das situações aqui já prevista, que as observações, você pode pausar o vídeo e depois você dá uma lida e analisar tudo que nós falamos da figura em questão. Vamos à próxima parte, que é a partir do estabelecimento de um ponto no plano cartesiano, né, nós vamos aí, a partir do estabelecimento de 2 pontos no plano cartesiano, nós vamos descobrir como medir a distância entre 2 pontos. Veja bem, existe uma fórmula, claro, para a distância de 2 pontos, vamos colocar aqui, mas observe bem esta figura, eu vou reproduzir aqui no papel. Vou fazer uma mudança de tela. Então, nós temos aqui o plano cartesiano, vou representá-lo, plano cartesiano, x, y, veja, só me interessa o primeiro quadrante aqui para a gente te mostrar, mas é claro que isso pode ser em qualquer um dos quadrantes, 0, x, y. Quando a gente estabelece, por exemplo, um ponto P, suponha bem aqui, ponto P. Ponto P, ele terá a seguinte coordenada, uma abscissa, veja, vou chamar aqui de x, sei lá, xp, né? Para concordar com o que você vai ver lá no slide, eu vou trocar de ponto P para ponto A, para não ficar diferente, né? Ponto A. Então, eu vou ter aqui XA e uma ordenada YA. Da mesma maneira, eu vou estabelecer um outro ponto, o ponto B, cuja abscissa será XB e a ordenada será YB. Veja que a abscissa geralmente eu corto o plano na vertical e a ordenada eu corto na horizontal. Então essas são as coordenadas dos pontos A e B. Podemos até escrever aqui do ladinho. A igual a... Pode colocar igual só direto, como é notação de muitos livros, ele não coloca igual, né? Ele coloca assim, AXAYA
Ou ainda, pode simplesmente, isso aqui é a mesma coisa que não coloca igual. A, abre parênteses, XA, YA. É a mesma notação, tá? São equivalentes. Eu vou até colocar 3 pontos aqui, 3 traços que são equivalentes. Da mesma maneira, eu posso colocar aqui B é XB, YB. Muito bem. Quando eu quero a distância entre dois pontos, eu quero saber quanto esse ponto A está distante do ponto B. Quanto? Então, assim, qual é a distância de A para B? Qual é essa distância que eu vou chamar DAB? Que distância é essa que vai do A até B? Observe que a gente vai medir essa distância a partir da origem, já que XA é da origem, XB é a partir da origem, né? Então, por exemplo, se a gente vai fazer essa distância, então a gente diz assim, ó, essa distância depende desse triângulozinho aqui, veja, como um triângulozinho aí, ó. Onde esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho bem aqui, é justamente de XA até XB. Como o XB vai do 0 até lá e o XA do 0 até o XA, então eu posso dizer que essa distância é XB menos XA. Ok? Da mesma maneira, essa distância aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é YA menos YB. Se eu medir daqui para cima. É claro que a gente está descendo. Mas o que não vai importar muito para a gente, pois nós observarmos aqui essa medida, nós podemos estabelecer uma relação nesse triângulo por uma outra relação conhecida, que a gente chama de Teorema de Pitágoras. Se observarmos o triângulo retângulo AB, posso colocar um ponto de apoio aqui C, né? De coordenadas XA, YB. Então, quando eu faço isso, esse teorema de Pitágoras me diz o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. A soma das medidas dos catetos ao quadrado. Desculpa aí. Então, o que vai acontecer? Nessa situação, a gente pode reescrever esse triângulo da seguinte forma: DAB elevado ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, será igual a XA ou XB, tanto faz, XB menos XA ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Quando eu faço isso, nós temos aqui a relação pelo Teorema de Pitágoras para essa distância. Ora, se eu quero a distância entre A e B, basta simplesmente tirar a raiz quadrada. Então, terei que será a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB ou YA menos YB ao quadrado. Pronto. Então, fazendo isso, nós temos aí a distância, essa expressão aqui, a de cima ou a de baixo, é conhecida como a equação da distância entre dois pontos, ou a maneira por meio da geometria analítica de calcularmos distância, né, no plano, entre dois pontos que estão no plano. Vamos fazer um exemplo mostrando a situação. Uma coisa interessante quando a gente trabalha em geometria analítica, que sequer a gente precisa fazer o desenho. Mas vamos lá. Desejo saber a distância entre o ponto A de coordenada 3 e menos 2 e o ponto B de coordenadas 4 e 3. Pronto. Só para ilustrar legal, vamos colocar esses pontos no plano cartesiano. Vou colocar o plano bem aqui, o desenho do plano. X, Y. Ó, o A ele vai de... o X ele vai ser só o positivo, já que é 3 e 4. Então, 1, 2, 3, 4. Já o B ele vai ser do menos 2, 1, menos 2, ó, menos 2. Veja que a gente vai fazer a representação em mais ou menos em escala. E para cima é 3. Então, 1, 2, 3. Então, coloquei aqui. E do X nós precisamos do 3 e o 4.
Importante, quando vai se fazer o desenho, é tentar colocar em escala para você ver o que acontece. Bem, vamos localizar o ponto A. A saber, o ponto A é 3 e menos 2. Então, 3 para o x, veja, esse aqui é o x e esse aqui é o y. Então, 3 do x, estou localizando o x bem aqui. Menos 2, localizei bem aqui. Então, veja bem, o x você corta verticalmente aqui, ó. Você cortou o x, viu aqui? Pontilhadinho, cortamos o x. O y você corta na horizontal. Então, menos 2, cortou até aqui. Onde as linhas se cruzaram, determinou o nosso ponto. Então, portanto, bem aqui é o nosso ponto A. Da mesma forma, você vai fazer agora o ponto 4 e 3. Então, o x é 4, está bem aqui. Vou passar para lá. Ó, o x e o y. Lembre-se, o y é positivo, por isso eu coloquei para cima e não para baixo. E o y é 3. Então, eu vou puxar aqui, bem aqui. Onde os dois se cruzaram, nós teremos o nosso ponto B. Então, encontrar a distância entre A e B nada mais é do que unir esses dois pontos aqui, ó. Eu quero a medida daqui, medida em linha reta, né? Ficou meio torta, mas a medida em linha reta que une o A e o B é o DAB. Precisava ter feito a figura? Claro que não. Eu poderia simplesmente ter usado a fórmula. Dizer assim, que a distância entre A e B é nada mais do que a raiz quadrada de quem? O x do A, olha, x do A e o x do B. Então, é o xa menos o xb ao quadrado, mais o y do A menos o y do B ao quadrado. Pronto, essa é a fórmula, y do A, y do B. Então, agora substituindo, distância AB será, então, quem é o xa? 3. Menos o xb, 4. Peraí, professor, ficou, naquela hora você escreveu xb menos xa. Não vai fazer diferença, porque observa aqui, se der menos ao quadrado é positivo. Mas, quem é o y do A? O y do A é menos 2. Menos o y do B. Menos da fórmula, e aqui é 3 ao quadrado. Então, a distância AB será a raiz quadrada de, vamos lá, 3 menos 4, menos 1 ao quadrado, mais menos 2 com menos 3, menos 5 ao quadrado. Então, DAB será, então, a raiz quadrada disso, que é 1 mais 25. Então, raiz quadrada, DAB, raiz quadrada de 26. Pronto. Paramos aqui, porque a raiz quadrada de 26 não é um número cuja raiz seja exata. Aí você pergunta, professor, mas neste caso, a raiz ela é positiva ou negativa? Temos que lembrar que estamos trabalhando com distâncias, e distâncias são sempre positivas. Mesmo que as coordenadas do ponto sejam negativas, a distância de um ponto a outro é uma medida real positiva. E com isso a gente encerra essa parte da distância entre dois pontos.